sou a professora Marisa e na aula de hoje vou falar sobre os gêneros orais, com ênfase na entrevista, que é o gênero que é trabalhado no 9º ano. Além de nós trabalharmos os gêneros orais, eu vou mostrar para vocês também os aspectos e os elementos da comunicação oral. Por exemplo, a pausa, a tonalidade, a expressão facial, a postura, são elementos e aspectos importantes para que se tenha uma comunicação efetiva, ok? Visto isso, vamos começar a falar dos gêneros orais. Quando nós falamos de gêneros orais, as pessoas normalmente pensam que é algo fácil de ser trabalhado, porque é somente falar. Mas elas estão enganadas. Gêneros orais são um pouco mais complexos do que se imagina. Por exemplo, Bakhtin, um teórico que estudava a linguagem humana, ele diz que os gêneros, eles são relativamente estáveis. O que seria isso? Ele já tem uma pré-definição de estrutura, de conceito e de estilo. Então, os gêneros, quando eu vou falar gêneros orais, não é somente falar, mas eu já vou ter uma estrutura, eu vou ter um estilo, vou ter um conteúdo para ser trabalhado em determinado gênero. Então, o gênero, ele é o suporte para que eu consiga fazer uma atividade comunicativa. Então, quando eu vou falar em gêneros orais, o que seriam os gêneros orais? Os gêneros orais, eles são produzidos para serem realizados oralmente. Eu posso ter a versão escrita? Sim, posso. Mas ele foi produzido para ser falado. Por exemplo, uma peça de teatro. Você tem a parte escrita da peça de teatro, mas ela foi produzida para ser falada. A mesma coisa, um artigo de divulgação científica. Ele foi criado para ser um formato escrito. Mesmo que eu pegue aquele artigo e leia, ele não vai ser um gênero oral, porque o artigo, ele tem a característica de ser escrito, ok? Então, vamos lá. Quais são as esferas dos gêneros orais? Nós temos ali as esferas das relações do dia a dia. Então, como nós vamos, em quais atividades nós vamos encontrar os gêneros orais? Na entrevista de emprego, na discussão, no conselho, na fofoca, na cantiga de ninar, no juramento, no lamento. Então, tudo isso aí vai te dar a ideia do quê? Que você não, você está falando, você não colocou no papel para depois colocar em prática. Então, predominantemente oral. A discussão, eu vou discutir com alguém, primeiro eu vou escrever no papel e depois eu vou falar. Não, a oralidade está presente por isso, é um gênero oral, por quê? Porque você está falando, você não vai utilizar a escrita para discutir com alguém. Outra esfera, a esfera do entretenimento e a esfera literária. Aí nós temos a cantiga de roda, temos a piada, o bingo, a peça de teatro, a narração esportiva, a novela, filme, música, tudo isso são gêneros, todos esses são gêneros orais. Esferas escolar e acadêmica. Então, aquilo que vocês conhecem muito bem, quando nós temos a prova oral, ou então a exposição oral, quando o professor está lá na frente, na sala de aula, explicando para vocês um conteúdo, passando informações sobre determinado tema. Esfera religiosa, aí nós temos ali alguns exemplos, porque é bem vasto, bem amplo a esfera religiosa, o batismo, o casamento, o sermão, a missa em si, ou então o culto, os hinos que são cantados durante o culto, durante a missa, tudo isso aí são gêneros orais. Esfera militar, os comandos, né? Quando você tem lá eles em fila, os militares, você tem o comandante dando ordens que são ordens oralmente, né? Então, você vai ter também o gênero oral. Esfera médica, a consulta, quando você está lá conversando com o médico, claro que é oral, porque ele não vai escrever num papelzinho, vai te entregar e você vai ler
qual é a causa daquilo que você está sentindo. Sessão de terapia também vai ser um gênero oral, da esfera médica. Então, nós temos a esfera jornalística. A esfera jornalística, nós temos vários gêneros que vocês já conhecem. A notícia, a reportagem, a entrevista, certo? E aí, nós vamos ver um pouquinho melhor esses gêneros orais que vocês já conhecem. Vamos começar pela notícia. A notícia, ela é um gênero do campo jornalístico. Ela tem o objetivo de informar. Ela pode ser uma notícia descritiva ou narrativa. Ela vai ser impessoal. O que isso significa? Que a pessoa que está passando a notícia, ela não vai dar a opinião dela. Ela vai somente contar o que aconteceu. Sempre, então, você vai ver que ela vai falar de fatos reais, a notícia, né? Tem a impessoalidade e tem a objetividade, ser objetivo. Lembrando que nós temos também a presença da linguagem formal, que é essencial para esse tipo de gênero. Além disso, vocês devem lembrar da estrutura da notícia, que nós temos logo no início, no corpo do texto, a lide. O que seria isso? A parte do texto em que nós teremos as informações. O que aconteceu, com quem aconteceu, quando aconteceu, por que aconteceu, como aconteceu. A notícia, muita gente confunde com a reportagem, mas a notícia ela é bem mais curta, ok? A reportagem, então, ela vai ser um texto mais amplo. Ela pode ser objetiva ou subjetiva. Por que subjetiva? Porque você vai ter, no corpo da reportagem, você tem opiniões, depoimentos, você tem entrevistas, você pode colocar pesquisas. Então, você tem um determinado tema e você vai trabalhar ele bem mais do que na notícia. Aqui na reportagem, você pode usar a primeira ou a terceira pessoa para escrever. A exposição oral, ela está relacionada à comunicação pública. Então, você vai apresentar informações sobre um determinado tema para um determinado público. Quando você se expressa para um público, dependendo, claro, a situação comunicativa, mas na maioria das vezes você vai utilizar a linguagem formal e as pessoas esperam que você seja claro e que você seja objetivo. Que você comece falando de um assunto e termine naquele assunto. Não vá para um outro assunto que a pessoa não vai conseguir entender. Aí nós temos o debate regrado. O que seria o debate regrado? O debate em si é quando duas ou mais pessoas vão se reunir para defender o seu ponto de vista, o seu posicionamento diante de variados temas. Então, ele vai ser um debate regrado quando você vai ter regras, claro. Por exemplo, o tempo que cada um vai falar, ou qual vai ser a sequência das falas, quem vai falar primeiro, quem vai falar depois, e aí isso se torna um debate regrado. Lembrando que esse tipo de debate nós vimos normalmente em época de eleição, que as TVs, elas chamam os candidatos e fazem esse debate regrado. Então, aí por isso que tem que ser regrado, para que todos os candidatos tenham o mesmo tempo de fala, que possam responder aquilo que foi perguntado. Aí você vai perceber que tem a réplica, tem a tréplica, ok? Depois nós temos o vlog. Esse gênero oral é muito conhecido de vocês. Então, o vlog, ele começou em 2003, mas somente em 2010 é que ele realmente foi conhecido, que começaram a utilizar, que foi mais presente na sociedade. Então, o vlog, ele partiu do blog. O blog era o quê? Páginas na internet em que pessoas escreviam textos sobre variados assuntos. Aí, com o tempo, foram percebendo que os textos, às vezes, as pessoas não tinham paciência para ler, não tinham tempo. Então, esse texto escrito foi transformado em vídeo. Então, no começo eram vídeos bem curtos. Claro que agora a gente vê que estão um pouco mais extensos,
Mas então, vlog é basicamente vídeos. Você utiliza a oralidade para falar de diversos assuntos. Então, o principal assunto que a gente percebe nos vlogs brasileiros que são sobre jogos. Vai ensinar a jogar, que vai comentar sobre determinados jogos. Claro que você também encontra vlogs sobre resenhas de livros, de filmes. São os diversos assuntos. Entrevista. Esse é o gênero que no 9º ano nós temos que trabalhar, né? Nós damos ênfase à entrevista. A entrevista vocês conhecem muito bem por TV, por rádio ou até mesmo entrevista impressa, escrita. Então, o que acontece? A entrevista, ela também tem o objetivo de informar. A entrevista, ela vai ser veiculada em jornais, revistas, rádio, televisão. Aí você questiona, mas entrevista eu sei que tem escrita e ela vai ser um gênero oral? A entrevista, ela é oral. E nada impede que você transcreva essa entrevista, mas ela é um gênero oral. Então, você pode fazer a transcrição dessa entrevista de maneira fidedigna. O que é isso? Com as marcas da oralidade presentes. Então, você vai lá colocar na transcrição da entrevista que teve pausa e você vai colocar os 3 pontos, as reticências. Você vai colocar as palavras que a pessoa foi repetindo, o uso de né, aí. Então, essa é a maneira fidedigna. Ou você pode transcrever de uma maneira um pouco mais formal, tirando essas marcas da oralidade. Mas é um gênero oral. Então, nós temos ali uma entrevista, ela pode ser formal ou informal, dependendo de quem você vai entrevistar e qual é a função da entrevista. E ela pode ser objetiva ou subjetiva, tanto faz, e ela vai ter o discurso direto, que são falas do entrevistador, do entrevistado. Então, discurso direto. Então, como eu falei, é um gênero textual do campo jornalístico, né? Importante lembrar disso. Nós vamos ter a estrutura da entrevista como? Nós temos o título, geralmente em terceira pessoa, para te dar essa ideia de atualidade. A apresentação do tema, do assunto e do entrevistado, sempre no início da entrevista, nós temos essa apresentação para contextualizar essa entrevista, para a pessoa saber qual vai ser o tema, com quem está sendo conversado e o que vai ser abordado. E depois nós temos as perguntas e as respostas. Quais são os tipos de entrevistas que nós temos principalmente? A entrevista informativa, que ela vai buscar dados, informações, esclarecimentos sobre um determinado assunto. Esse tipo de entrevista aqui, normalmente, ele é estruturado. O que seria isso? O entrevistador, ele vai fazer as perguntas anteriormente, ele vai encaminhar para o entrevistado para que ele consiga se preparar antes da entrevista. Esse tipo de entrevista aqui, ele é formal. Então, você vai ter o uso da linguagem formal, você vai ter todas as formalidades. E outra coisa muito importante é que o entrevistador, ele não vai fazer perguntas além daquelas que ele já enviou previamente para o entrevistado. A entrevista diálogo, então, ela é uma entrevista mais informal. Nesse tipo de entrevista, nós vamos falar sobre coisas cotidianas, sobre opiniões, sobre pensamentos, como as pessoas estão vivendo. E aí, normalmente, nesse tipo de entrevista, pega pessoas mais famosas, mais conhecidas em relação à área que você quer trabalhar. E aí você tem a informalidade. Neste caso aqui, a entrevista, ela vai ocorrendo, o entrevistador, ele vai perguntando no decorrer da entrevista. Então, ele não enviou previamente as perguntas para o entrevistado. Então, ali, ele vai fazendo a entrevista e no decorrer da entrevista, o que ele acha que é relevante, ele vai perguntando. Lembrando que o que muitos acreditam, eu vou fazer uma entrevista, eu não preciso me preparar, porque é um gênero oral, vou chegar lá e vou perguntar qualquer coisa. Não. Até mesmo o gênero oral,
ele precisa sim que você faça antes as perguntas, que você conheça quem você está entrevistando, que você crie as perguntas antes para que você consiga mostrar tudo o que você quer falar sobre o tema e sobre o entrevistado. Visto isso, então, nós temos aqui um gênero de entrevista que é muito importante, que eu acredito ainda mais para vocês que estão no 9º ano, se aproximando do mercado de trabalho, é a entrevista de emprego. Entrevista de emprego, nós temos, além da linguagem verbal, que é o quê? A escolha de palavras, qual é o modo, tempo verbal que eu vou utilizar, a concordância. Além da linguagem verbal, eu tenho a linguagem não verbal. O que seria isso? A postura quando você vai fazer uma entrevista, a expressão facial, a gestualidade. Isso é muito importante, porque além da linguagem verbal, é isso que vai fazer com que a pessoa com quem você está conversando, que está entrevistando, ela vai perceber se realmente você é um bom candidato ou se você não é um bom candidato para determinada função. Então, é isso que nós vamos ver agora. As características da comunicação oral. Então, o aspecto fisiológico da comunicação oral seria o quê? Está relacionado ao uso da voz, as variações de altura da voz, a intensidade da voz, dos sons que a gente emite. Então, é importante que a gente tenha um tom de voz ali, ó, que a nossa voz, ela tenha uma altura boa, que a intensidade também seja boa. Se for muito fraca, a pessoa não vai compreender. Se for muito alto, vai ficar ruim para entender também, e a pessoa não vai ter paciência de continuar a entrevista, no caso. Outro aspecto fisiológico é o comprometimento do nosso corpo, a postura que a gente adota quando a gente vai nos manifestar oralmente. Além disso, não somente o emissor, aquele que está passando a informação, mas também está relacionado ao receptor, aquele que está recebendo a informação. Quais são as condições que ele está recebendo? Ele está ouvindo bem? Ele está conseguindo entender a mensagem que está sendo passada? Isso também faz parte do aspecto fisiológico. Características da comunicação oral, mas agora o aspecto psicológico. O que seria isso? Está vinculado às emoções, aos sentimentos que a gente experimenta ao falar, o interesse que nós temos também ao falar e também o interesse e a disposição daquelas pessoas que estão nos ouvindo. Nada mais chato você, por exemplo, ir numa exposição oral e a pessoa está lá, tipo, obrigada, sem aquela vontade, sem o empenho de falar. A mesma coisa acontece quando o emissor está falando, está com vontade de expressar a sua opinião e ele encontra um receptor que está sem vontade de prestar atenção no assunto. Então, agora, os aspectos nós vimos, vamos ver os elementos da comunicação oral. A tonalidade. Tonalidade é o volume da voz e ele deve ser adequado e cumprir a função de tornar sua mensagem audível. Então, o que acontece? Muitas vezes, quando a gente trabalha os gêneros orais em sala de aula, a gente percebe que tem alunos que falam muito baixo, que a pessoa não vai conseguir entender. Tem outros alunos que falam muito alto, que também dificulta a compreensão e também faz com que as pessoas não tenham muita paciência de ouvir. Então, você tem que conseguir encontrar esse meio termo. Nem falar muito baixo, nem falar muito alto. O gestual e o mímico, muito importante. Então, é o jogo fisionômico, que são o quê? O olhar, a sobrancelha, os lábios, a boca, o movimento dos braços, das mãos, a sua postura corporal, tudo isso aí nós temos nessa parte ali do gestual, ok? Então, o que acontece? Quando você está falando, você não pode ficar imóvel, que a pessoa vai achar que você não está se sentindo bem. Você também não pode se mexer demais, porque vai parecer que você está forçando demais a apresentação. Então, você tem que manter esse equilíbrio. Nada de mãos no bolso, nada de braços cruzados,
ou mãos atrás, porque a pessoa que está ouvindo você vai perceber que você não está com nenhuma vontade de falar para ela. Além disso, temos a articulação. A articulação está relacionada à maneira como as palavras são pronunciadas, que elas devem ser pronunciadas claramente, para que não tenha nenhuma dúvida, para que a pessoa consiga entender tudo que está sendo dito. Essa parte aqui é muito importante, principalmente agora que a gente está usando máscara, né? Porque a gente percebe que a gente não consegue mais falar direito, nem entender direito. Então, é mais um cuidado ali importante para que a gente consiga utilizar bem as palavras e a tonalidade. O ritmo e a pausa, importante também. O que acontece? Você tem que respirar quando você fala. Tem alunos que às vezes pegam um texto, eles terminam o texto sem respirar e a gente acha que vai morrer no meio da leitura, ou então no meio da fala. Então você tem que respirar para que você fale bem e fale pausado. Nada muito rápido, nada muito pausado, porque ninguém terá paciência de ouvir. Então você tem que encontrar esse meio termo. Pessoal, a aula termina aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.